Romanos 8, 28 a 39. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus, agradecemos a Ti por esta manhã, agradecemos a Ti por podermos cantar, podemos ler a Tua palavra, ó Deus, e nela meditar. Pai querido, obrigado por mais esse dia agradável, pela saúde que o Senhor nos dá ao levantar. E obrigado, Senhor, porque podemos confiar, ó Deus, pois quem promete que nada pode nos separar do Senhor, ó Pai, é a Tua palavra, é a palavra da verdade. Pai querido, obrigado por isso e nos abençoe mais uma vez que lemos e estudamos aqui na Tua casa, nesse momento da mensagem, ao participarmos da Santa Ceia, na aula que teremos e todo este dia. O Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso boletim está o título A Fortaleza. E este texto de Romanos capítulo 8, ele representa muito esta fortaleza da nossa vida que é Deus. Nós falamos na quarta-feira passada, uma das partes da mensagem de Romanos, que a fé não é um salto no escuro. Às vezes a gente pensa que fé é andar sem enxergar confiando em Deus, mas não é isso. A ideia de fé é exatamente ver o invisível, e nós cremos porque a fé nos faz ver. É uma visão que nós temos. Nós não estamos, eu vou viver e mesmo não tendo noção alguma do que vai acontecer, eu confio. Não, nós temos noção do que vai acontecer, porque a palavra de Deus nos faz enxergar. Quando nós lemos na palavra de Deus sobre o céu, sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre todas as promessas de Deus, nós estamos vendo. E aí fala, mas vendo o invisível? Sim, vendo o que é invisível, mas a partir da fé se torna visível. E um dos textos que nos falam sobre essa fortaleza da nossa vida é esse texto de Romanos 8. Pois se nós olharmos a vida com estes olhos da fé, baseado no que a promessa desse texto nos diz, nós então viveremos como o título que nos traz aqui, né? Como Deus, a fortaleza da nossa vida. Repare que
ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, é bem enfático, né? Eu não acho não, eu sei. Por que eu sei? E aí ele começa a fazer perguntas retóricas, perguntas que vêm com a resposta embutida nelas, mostrando exatamente o como respondemos a todas essas indagações da vida. Coisas que poderiam nos separar de Deus, coisas que poderiam nos amedrontar. No lugar de nos separar de Deus, nos amedrontar, nós somos fortalecidos. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é apenas a pergunta quem será contra nós, mas é se Deus é por nós. E rapidamente nós podemos responder: nada poderá ser contra nós. Não há prova difícil, não há tempestade difícil, não há enfermidade, nada poderá ser contra nós. Nós nos fortalecemos sabendo que Deus é por nós. A segunda pergunta é: aquele que não poupou o seu próprio filho, se Deus entregou o seu próprio filho, ele diz, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus nos deu a salvação, ele não nos suprirá das coisas menores, não satisfará as nossas necessidades? Será que podemos dizer não? Claro que Deus nos dará graciosamente todas as coisas. E repare que a palavra aqui é necessidade, não desejos. Às vezes nós queremos que Deus satisfaça todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, mas Deus satisfaz tudo aquilo que nós necessitamos, tudo que precisamos, não nos faltará, porque nada falta mais. Depois que você tem a salvação, o que te falta? E o que for necessário para a nossa vida, Deus suprirá. A terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Deus nos deu essa carta dizendo: você é declarado justo, embora pecador, você é declarado justo. Então ninguém pode nos condenar. Não é o nosso passado, não é o nosso pecado, não é ninguém pode nos acusar de nada, no sentido de que nós somos em Deus justificados. A pergunta é parecida a 4, quando diz: quem nos condenará? E diz: se Deus é aquele que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós, quem nos condenará? Como nós podemos ser condenados? Somos os eleitos de Deus. Se fala muito, de político, mas o político não está muito preocupado com o que se fala dele, porque ele é um eleito. Ele não vai perder, ele já ganhou o título dele ali, Como eleitos de Deus, nós não temos nenhuma condenação que pode nos derrubar, pois nós estamos diante do Senhor. Paulo parece que fica sem perguntas, ele começa agora a falar várias coisas ao mesmo tempo, nesse mesmo tom de o que pode nos separar de Deus. E ele diz: será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Será que são os problemas físicos que nós enfrentamos? Os problemas espirituais, as perseguições, os perigos? E ele disse: tudo pode parecer ser contra nós, mas nada poderá separar-nos do amor de Deus. Ele termina dizendo: tenho plena convicção, estou bem certo de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fé é crer nisso, irmãos. Podemos olhar para as circunstâncias, os problemas, até mesmo para o nosso pecado e dizer:
Deus foi aquele que me escolheu, foi aquele que teve compaixão de mim. E eu não posso desistir. Eu não sou daqueles que retrocedem, né, como diz o texto de Hebreus. Mas eu sou aquele que é da fé. E o justo viverá pela fé. Ele vai se firmar na palavra de Deus. Precisamos aprender mais sobre esse grande amor de Deus por nós e vivermos confiados neste amor. Que esta seja a nossa percepção de vida. A fé nos faz enxergar o invisível, nos faz acreditar e conseguir enxergar mesmo o que acontecerá amanhã, no sentido de que nós confiamos que a segurança que nós temos na palavra nos faz enxergar o que acontecerá amanhã de bom na nossa vida. E assim nós vamos perseverar, não buscar o pecado, não pensar nesse texto como um aval, né, para viver de qualquer forma. Pelo contrário, pela fé nós olhamos e entendemos que o próprio Deus não nos deixará no pecado, no mal, porque pela fé nós podemos viver em santidade, em verdade, seguir na presença de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós agradecemos a Ti por esta hora, ó Pai, por esta manhã que o Senhor nos dá. Estamos aqui na Tua casa, estamos aqui, ó Deus, agradecidos ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos dá, e sabemos que apesar das circunstâncias, dos problemas que vivemos, dos nossos afastamentos, das nossas buscas, apesar de tudo, ó Pai, o Senhor é quem governa todos os nossos dias, e o Senhor tem para nós, ó Deus, essa promessa de salvação, de vida. E obrigado, ó Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso, ó Deus, que o Senhor Deus esteja a cada dia nos ensinando a viver e a andar conforme os caminhos do Senhor, ó Pai. E em qualquer circunstância, não olhar como um problema que nos afasta de Ti, mas olhar como mais uma oportunidade do Senhor, ó Deus. Em todas as situações, como oportunidades do Senhor, para estarmos nos aproximando mais e mais da Tua presença. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.